Romanos capítulo 14. Convicção e tolerância cristãs. Aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, e outro, cuja fé é fraca, come somente alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve menosprezar o que não come, e quem não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado do que outro, outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. Aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos quanto de mortos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, igualmente, porque desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porquanto está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Motivo de louvor, não de tropeço. Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera. Para esse, é impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso um motivo de escândalo. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve teu irmão a tropeçar. Assim, seja qual for tua doutrina a respeito destes assuntos, guarda com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo 15. Devemos viver em concórdia. Nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te ofenderam caíram sobre mim. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança.
que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, dê-lhes também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que, com uma mesma convicção e a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, a fim de confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que também os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E diz ainda: alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E mais: louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-no todos os povos. E Isaías, enfatizando, declara: brotará da raiz de Jessé aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Nele os gentios depositarão toda a sua esperança. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, apóstolo para os gentios. Caros irmãos, eu estou pessoalmente convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de toda sabedoria, sendo vós mesmos capazes de orientar-vos uns aos outros. Contudo, a respeito de alguns assuntos, vos escrevi com toda a franqueza, especialmente com a intenção de trazê-los, uma vez mais, à vossa memória, e isso por causa da graça que Deus me concedeu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Tenho, portanto, razão para me orgulhar no Messias Jesus, no serviço que presto a Deus, porque não ousaria falar de assunto algum senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito Santo. De modo que, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sob um alicerce elaborado por outra pessoa. Entretanto, como está escrito, aqueles a quem não foi proclamado o verão, e os que ainda não haviam ouvido compreenderão. É por esse motivo que muitas vezes fui impedido de chegar até vós. Paulo quer ver os irmãos em Roma. Contudo, agora não tenho mais o que me detenha nessas regiões, e tenho já há muitos anos grande desejo de visitar-vos. Planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e por vós ser encaminhado à Espanha, logo após haver desfrutado um pouco da vossa comunhão. Nesse momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, deve igualmente servir aos judeus com os seus bens materiais. Assim, havendo concluído essa missão e me certificado de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. E bem sei que, quando for visitar-vos, irei sob a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus, para que eu me livre dos descrentes da Judéia, e que a ministração que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, de maneira que, pela vontade de Deus, eu vos possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as forças. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém.
Romanos capítulo 16. Saudações e recomendações. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Peço que a recebais no Senhor, de modo digno como os santos devem ser recebidos, e a ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por minha causa, e por isto lhes sou muito grato, e não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudai Maria, que trabalhou com todo o empenho por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de padecimento na prisão, os quais são dignos de louvor entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes mesmo de mim. Saudai Ampliato, meu dileto irmão no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, assim como meu amado Eustaquis. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, mulheres que se dedicaram arduamente ao trabalho no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que igualmente empenhou-se com devoção à obra do Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saudai Ansícrito, Flegonte, Hermes, Patrobras, Hermas e os irmãos que estão com ele. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, assim como Olimpas e todos os santos que com eles estão. Saudai uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos enviam fraternas saudações. Cuidado com os falsos servos. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim a seus próprios desejos. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência, por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo o que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. E, sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudações da equipe de Paulo. Timóteo, meu colaborador, envia-vos saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Técio, que redigi esta carta, também vos saúdo no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, vos envia saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso querido irmão Quarto, também vos cumprimenta. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Doxologia. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar, pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham a obedecer a ele pela fé. Sim, ao único e sábio Deus, seja dada a glória, por intermédio de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém.